No dia 1º de agosto de 1981, o mundo mudou. Com a estreia da MTV, as bandas de rock e metal descobriram que a música precisava de uma identidade visual tão poderosa quanto a música. E foi aí que os videoclipes foram importantes para moldar a nossa identidade. Das jaquetas de couro aos detalhes que definem quem somos, você está no Falando sobre Estilo com a Metalhead. Eu sou a Sudolenga e aqui exploramos a moda e o peso do metal, um espaço para mulheres que cresceram no mosh, mas hoje dominam o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Eu estava, pensando nos conteúdos que eu ia trazer esse mês aqui para o nosso bate-papo de quinta-feira. E daí eu lembrei da nossa querida falecida MTV e o quanto ela fez parte de uma geração e foi importante também na formação da nossa identidade. A música, ela sempre esteve presente na nossa vida. Porém, a MTV ela passou a fazer parte de várias fases e momentos que marcaram a história de cada um. Eu falo isso porque foi por conta, disso tudo que hoje a gente conhece tantos estilos musicais. Temos opinião sobre vários assuntos e também ela serviu como minha irmã mais velha ali, que sempre nos atualizava e ensinava sobre algo novo. Antes de eu continuar aqui, só uma observação, porque no Brasil a MTV ela chegou 20 de outubro de 1990. Então, por uma década, ela foi apenas americana. E hoje a gente tem as redes sociais, Hoje a gente acompanha as informações, tendências sobre vários assuntos e várias coisas que acontecem no mundo. Mas pra gente que viveu ali aquela era da TV, sem rede social, a MTV, de certa forma, ela foi a nossa rede social, foi o nosso feed de atualizações de todos os assuntos, mas principalmente do mundo mais musical. Hoje a gente tem o Reels, esses vídeos mais rápidos e informativos, ou brincalhões, enfim, de variadas maneiras, que os Reels são feitos hoje. Na MTV eram os vídeos clipes, e a gente tinha todos esses conteúdos que hoje são informativos e criados por criadores de conteúdo, A gente só tinha acesso a esse tipo de coisa na TV, na MTV, em determinado horário, porque tinham programas específicos para passar sobre isso. E assim, o videoclipe, ele foi, de certa forma, responsável por moldar o estilo que nós temos hoje. E como normalmente eu trago esse assunto com vocês, não seria diferente, ver que essas nossas referências já vem lá dos videoclipes, lá dos programas mais antigos de TV, Pelo menos a geração milênio, a geração mais antes, das gerações que cresceram, nasceram já com rede social. Nos videoclipes, os figurinos precisavam, e ainda precisam, de certa forma, comunicar quem é o artista, o que ele quer transmitir em poucos minutos. Por isso que a roupa de um clipe nunca foi sem graça, ele precisava ser diferenciado. O que hoje chamamos de tendência, a diferença é que na época lá de ouro desses programas, a gente vivia aquela experiência por um bom tempo, porque havia todo um momento de lançamento de algum álbum, um clipe de divulgação, eventos que o artista ia se apresentar, premiações, enfim, eram várias etapas, então levava muito tempo e aquela, digamos, moda, aquele estilo, aquela tendência que a gente conhece hoje que é rápida, às vezes durava por anos, digamos assim, até o próximo lançamento de um clipe, até o próximo lançamento de um álbum. A gente percebe isso muito, um exemplo bem visível disso foi com a Britney Spears. O primeiro álbum dela, ela tinha aquela pegada mais fofinha, mais estudante, mais delicada, e daí surgiu várias meninas usando roupa de colegial, aquela coisa mais cabelinho com trancinha, sabe? Bem fofinha. No segundo álbum lá, o Oops, I Did It Again, ela já trouxe uma sensualidade, um amadurecimento para a imagem dela. E daí também os fãs iam acompanhando isso também. Então até surgir uma nova roupagem, imagem, linguagem da próxima criação, a gente acompanhava esse amadurecimento do artista, com eles. Porque muitas vezes estamos vivendo as mesmas sensações por ter a mesma idade próxima, mesmo que a vida fosse diferente, Então, a MTV sempre foi prova de como a imagem comunica isso, e isso tudo foi evoluindo e acompanhando a gente também conforme os anos iam se passando.
Uma breve linha do tempo ali, né, pra vocês entenderem, com o início dessa era, foi primeiramente ali nos anos 80 que a gente já teve um impacto bastante visual, principalmente por bandas como The thrash metal, hard rock, o glam também estava muito em alta, então a gente percebia que eles tinham uma forma visual de comunicar ali, tanto a música, o estilo, bem específico de cada gênero. E os clipes eram a maneira também que eles usavam muito como uma forma de trazer essa linguagem à tona. Então os fãs acabavam se inspirando nesses artistas através muitas vezes dos videoclipes. O Guns, Metallica, Motley Crue, que dominavam muito também essa era ali dos anos 80 com couro, correntaria, aquele visual mais selvagem, com estampas de animais. Então é bem nítido. Quando a gente fala nos anos 80, ali, principalmente no meio musical do rock e metal, a gente lembra muito dessa fase do hard rock e também o início do thrash metal. Aí entrando nos anos 90, que a MTV também começou a ganhar uma visibilidade maior, chegou o grunge com aquele visual mais despojado, uma calça jeans, uma flanela, roupas mais desbotadas, desgastadas. Aí vem a Gwen Stefani do No Doubt também, que trazia um visual mais utilitário e também assim com uma vibe mais clubber, até de tantas cores que ela usava no estilo dela, né? Então ela também já moldou uma imagem ali bem mais divertida, mas que misturava vários elementos. Então, ali do visual dela já saía outras bandas que também já trabalhavam de outra maneira o visual. Então, assim, nos anos 90 teve muitas bandas que foram surgindo e cada uma tinha uma linguagem visual muito diferente. Porém, a forma da gente conhecer isso tudo foi por conta desses programas de televisão relacionados à música. E o videoclipe, como eu disse, era um dos pontos principais. Aí, conforme foi passando os anos, ali nos anos 2000, mais ou menos, a gente começou a ver uma mudança bem forte também no estilo das mulheres e das bandas, né? O Evanescence, o Paramore, então, assim, ia desde um estilo mais gótico, medieval, daí já entrava o urbano, o skatista, inclusive a Avril Lavigne também ficou bem forte nessa época por conta do visual mais de skater que ela tinha. Então a gente via que iam criando novos estilos e muitas iam se identificando com esses artistas, e a MTV foi uma das pioneiras a trazer essa questão de ser a nossa influencer, né, de certa forma, na hora de se vestir. Mas se você já era fã de metal, né, ou se não era, acabou conhecendo mais sobre o estilo ali também nos anos 90 e 2000, porque era super normal assistir aos programas dedicados à música pesada também. Então, ali, além de escutar os lançamentos, a gente prestava também atenção em como os músicos e os apresentadores se vestiam. Era dali que vinha, digamos, aquela inspiração para a identidade visual headbanger mais raiz que a gente tem como referência, né, até hoje. E entrando um pouquinho mais nessa programação focada, né, pela minha pesquisa ali, em abril de 1987, surgiu o Headbangers Ball, que é da MTV americana. Então ele exibia videoclipes de heavy metal, mas o programa foi cancelado em 1995. Ele ficou conhecido, mais conhecido inclusive na época, pelo apresentador Rick Hitchman, que assumiu em 1990. E também uma pesquisa que eu fiz sobre esse programa, o primeiro apresentador foi o Dee Snider do Twisted Sister. Então, para quem jogar no YouTube, vai ter alguns episódios desse programa com ele apresentando. O programa passava nas madrugadas de sábado e exibia videoclipes vertentes dentro do metal que não passava durante o dia, né? Thrash, death, hard, músicas mais pesadas. Bandas como Pantera, Megadeth, Anthrax, Alice in Chains, Judas eram figurinhas bem carimbadas em vários episódios. Parece que o programa voltou por volta de 2003 com uma nova linguagem, uma nova identidade, mas tentando seguir essa vibe, mas não fluiu tanto. Porém, eu sei que seguiu no formato online. Hoje em dia eu já não sei se tá mais ativo o programa, não consegui achar informações. E além de clipes, havia também entrevistas, momentos com as bandas em tour, enfim. O que a gente vê hoje, normalmente em vlogs, nesses conteúdos mais divertidos, naturais, é o que já acontecia nesse programa. Então, pra quem quiser pesquisar, joga no YouTube, porque eu sei que tem alguns episódios lá, dá pra conferir como que eram os programas. Assim, é muito louco, porque a legenda é muito grande às vezes, eram uns negócios muito exagerados. Assim,
você vê como evoluiu bastante, mas era o que tinha na época e foi assim que começou. É que nem eu falo, tem que começar e vai melhorando, vai evoluindo. Da mesma forma que eles começaram a trazer esses programas musicais, hoje a gente tem as redes sociais e os canais aqui, né, no YouTube, em que são focados sobre o tema. Então cada um também tem uma linguagem diferente de trabalhar o assunto. E óbvio que eu não deixaria de falar do Fúria Metal, que já é na MTV Brasil, e o rosto e a voz icônica é do Gastão Moreira, né, que é atualmente mais conhecido como nosso querido Casar Gastão. Ele é um jornalista respeitadíssimo e fã legítimo do gênero, o que dava mais credibilidade ainda, né, ao programa quando começou, e até hoje ele saiu da MTV, né, a gente tem uma grande referência dele na MTV, porque parece que ele conheceu todo mundo que a gente gosta, né, toda vez que tem aniversário de algum artista, alguma comemoração, alguma data, alguma coisa, ele posta uma foto lá com o artista. Eu falo, cara, esse cara é uma lenda, porque ele conheceu todo mundo e continua conhecendo, porque ele tem um canal dele aqui no YouTube e também nas redes sociais também ele manteve essa atualização da forma dele trazer os conteúdos dele, né, de comunicar sobre música e principalmente música pesada, né, dentro do que a gente já tem como referência dele. E o legal é que o que ele fazia já no programa dele antigo, ele continua fazendo, né, porque ele acaba tendo um espaço em que ele compartilha tudo do meio, desde fita, demo, CDs, lançamentos, entrevistas, shows, discografias. Ele até hoje mantém isso, só que, como eu falei, de uma forma mais atualizada. Então, para quem não segue ainda, gente, vão lá acompanhar, porque eu acho que, assim, é uma das pessoas que eu mais... Eu acho que, assim, a primeira pessoa que me vem em mente para falar de metal, que eu sei que tem credibilidade, é o Gastão. Claro que outros também vão ter, mas ele é a primeira referência que me vem em mente, então eu sempre recomendo, quando você quer conhecer, saber mais e ouvir uma pessoa que normalmente sabe o que tá falando sobre música, o Gastão é uma das indicações. Tem muito criador de conteúdo, muito apresentador que também faz um bom trabalho, com certeza, mas acho que ele foi o pioneiro nesse meio. Então, o canal dele tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo de entrevista, análise de shows, materiais, CDs, indicações. Eu acho que é muito legal. Eu conheci muita banda por conta do Gastão. Então, acho que é bem interessante para quem não conhece aí pesquisar. Eu acho que é difícil alguém não conhecer ele, né? Mas fica aí minha recomendação. E o figurino do Gastão também virou meio que um uniforme nas ruas, né? Aquela camiseta original de bandas, né? A gente fala a preta, branca, com estampa da banda, jeans e uma jaqueta de couro por cima. Aquele look básico que funciona e virou meio que a figurinha carimbada dele, assim. É meio que como é que a assinatura dele. Eu trago um pouco sobre a música, mas eu trago um pouco sobre o estilo, então eu falo que é o básico que funciona. Mas se as madrugadas pertenciam ao metal, o final da tarde era o coração da programação com o Disque MTV e os sábados com o Top 20. E foram com as VJs que comandavam essas paradas as grandes responsáveis também por traduzir a moda da TV para o guarda-roupa jovem e descolados de toda uma geração. Eu gosto de lembrar que, pra mim, elas foram as primeiras influenciadoras de estilo real do Brasil e, diria, até que do mundo, né? Por conta da programação musical da MTV. E agora quero recordar até algumas, assim, que eu lembro muito bem de quando elas estavam nas programações, começando com a Astrid Fontinelli, que é uma das pioneiras ali da MTV, né? Que ela demistificou o guarda-roupa formal, mostrando que é perfeitamente possível estar bem vestida e adequada para o trabalho, sendo estilosa e cheia de personalidade, sem precisar cair no clássico careta. E isso serve perfeitamente pra gente até hoje. A segunda é uma das minhas preferidas, que eu amava, que é a Sabrina Parlatore, né, que eu diria que ela trazia aquela elegância pop, né, que a gente gosta, e que todos queriam estar com ela nos dias em que as bandas iam lá no programa da entrevista, né, e a gente podia ligar lá para participar e conversar, fazer perguntas. Isso que era muito legal, assim, da MTV, porque eu nunca esqueço, dava 18 horas, começava o Disque MTV, eu corria pra ver a programação, porque tinha dias que era especial, né, quando vinha alguma banda que vivia ali, passando o clipe na MTV, a banda ia lá pra ela fazer entrevista. E a MTV, na porta da MTV, vivia cheio de gente, vivia aquelas meninas gritando, querendo entrar, não sei o quê. E os programas eram ao vivo, né, então, assim,
E não tinha coisa de rede social na época, né? A gente ligava realmente pra MTV. Eu lembro que eu tentava ligar, às vezes, lá pra perguntar as coisas pra banda. Eu nunca vou esquecer de alguns episódios que me marcaram bastante. Que um episódio foi o Hanson, quando eles foram lá. Eu acho que o Five também foi no programa. Então, assim, era tanto o programa dela como do cara que fazia o MTV, a MTV americana, que era bem na esquininha da Times Square, que era tudo de vidro MTV. Então, quando iam as boy bands lá, gente, era uma loucura. E era tudo transmitido de forma ao vivo, então a gente conseguia também acompanhar essa programação ao vivo. Porém, a gente só tinha a TV para saber sobre as notícias. E a Sabrina, de certa forma, ela conseguia trazer, assim, o básico e um look mais clean, visualmente mais minimalista, até bem ajustado ao que transmite, digamos, uma sofisticação, mas ao mesmo tempo ela conseguia estar moderna. Então eu lembro que a Sabrina, ela nunca estava tão cheia de informação, né, mas ela conseguia estar dentro do que a gente via muitas vezes na revista Capricho, né, então assim, ela estava na moda, digamos, seguindo o que estavam usando. E ela era uma das referências que a gente tinha bastante, por conta que, assim, o programa dela era voltado principalmente para adolescentes, para os jovens, né, para quem curtia música, e ela falava essa língua com a gente. Então, é por isso que eu falo que ela, para mim, ela foi uma das primeiras influenciadoras de estilo de TV, que eu digo, antes da rede social, né, no caso. Aí depois veio a Sara Oliveira, né, que ela tinha bem essa pegada do boho, do vintage ali, com uma estética mais dos anos 70, para os anos 2000, né, ela usava muita bata fluida, calça jeans com modelagem mais abertinha na barra. Ela tinha um estilo mais psicodélico, discreto, mas também trazia a leveza ali do tricô leve, tendo o cabelo natural, volumoso. Então ela era uma referência bem no estilo que estava realmente também acontecendo na época dos anos 2000 ali, que eu lembro que virou uma loucura, que entrou essa moda do boho, né? O boho tava muito em alta. Eu lembro que muitas revistas traziam isso. Eu lembro de algumas mulheres de clipes, assim, no caso, a Madonna tem clipe também, que eu lembro que ela tava muito nessa vibe boho. A Britney também tem um clipe que ela tá muito nesse estilo. Eu lembro que eu saía pra comprar roupa com a minha mãe na C&A, e as calças, as botas, os cintos, as bolsas cheias de franja, era muito típico. Então, assim, a gente tinha primeiro a tendência, apareciam na TV, nos videoclipes, nos programas da MTV, e daí a gente ia pras lojas e tava tudo lá, né? Então, hoje que a gente vê tudo em rede social, é tudo muito rápido, né? A gente esperava chegar ali, né, na TV ou nas revistas pra poder ter como referência do que estava usando no momento. E que nem eu falei, durava um tempo ali, né? Não era uma coisa de uma semana, de um dia, de, sei lá, 15 dias. Não, ficava um tempo esse estilo, essa moda, né? Foi uma fase que durou um certo período. Depois, com as redes sociais, que começou a meio que acelerar bastante essa questão das tendências, e isso tá na moda e isso já não tá mais. Então, hoje a gente vê que é uma loucura, né? Eu percebo que hoje todo mundo se perdeu, de certa forma, né? Por mais que antigamente muitas pareciam estar andando muito igual, ao mesmo tempo a gente tinha uma leveza na hora de montar o nosso estilo e descobrir ele, e mesmo que seguisse o que todo mundo estivesse usando, cada uma tinha uma forma de usar. Outra que era bem conhecida no meio ali das VJs era a Didi Wagner, né? Que ela tinha essa vibe mais rocker, elegante mesmo, né? Eu acho que ela é um exemplo bem interessante, assim, pra mulher adulta de hoje, né? Atual, com um estilo mais atual, que quer manter aquele estilo rocker, mas de forma mais adulta, né? Mais madura. Eu acho que a Didi, ela era uma das referências nesse meio, assim, que ela sabia trazer essa linguagem que hoje muitas vezes se perdem pra trabalhar. Por quê? Muita informação. Porque acha que tem que seguir tudo ao mesmo tempo, e não. Às vezes você tem que parar pra pegar essas referências, tá? Essa tem um estilo, essa tem outro, essa tem não sei o que, não sei o que. Estude uma pessoa que tem um estilo que você tem vontade de ter. Eu acho que é mais fácil do que você tentar se basear em tudo que você vê pela frente. E não tem como não falar da MTV, das VJs, se não falar também da Mari Moon, que ela trazia já essa estética mais geek, colorida ali dos anos 2000, e digamos que ela foi a pioneira da internet, né, e VJ do Scrap MTV. Então ela trouxe
mistura da cultura pop cyber com elementos mais icônicos ali, com cabelo colorido, estampas com desenhos mais clássicos, aquelas luvinhas listradinhas, também tinha os meiões listrados, piercing, tatuagem, spike. Eu lembro muito dela usando, e eu sei que ela usa até hoje, porque eu acompanho ela usa bastante choker com spike. Antigamente isso estava super em alta, eu lembro que eu usei bastante, pra gente era bem normal esse tipo de acessório. Hoje é mais a galera realmente que tem um estilo mais, digamos, mais pesadinho, né, digamos, o rock mais extremo, mas ela mantém isso no estilo dela, esses elementos. Muita gente fala, mas não tá mais na moda usar spike, choker de spike. Gente, não é questão de estar na moda, é questão de estilo, né? Sempre foi o estilo da Marimun e eu percebo que, assim, ela nunca mudou. Ela conseguiu manter e até hoje ela é aquilo ali. E por isso que eu falo que ela foi uma das primeiras a trazer esse visual mais alternativo, mostrando que ele também pode ser divertido, né? Muita gente tem o alternativo só como o black, né? Tudo preto. O alternativo é só andar de preto. Gente, não é. O alternativo, ele também tem esse lado colorido e lúdico, né? Então ela consegue mostrar que você não precisa ter medo de usar as cores vibrantes e estampas divertidas para quebrar a seriedade de um look puramente urbano, digamos assim, né? Então, o alternativo, as pessoas se prendem muito nessa caixinha do alternativo andar de preto, com corrente e taxas e só. Não, o alternativo, ele pode se expandir. Por isso que eu falo, no episódio lá do que eu trouxe de você se inspirar no visual, no estilo das europeias, nos festivais, eu até comentei. Tem festivais lá que a gente sabe que é muito focado mais no metal mais extremo, né? Como o Brutal, o VAC, inclusive, o Inferno, Metal Fest. Esses aí realmente são festivais que eu vejo até que o público que frequenta é mais maduro. É um público mais, ou que tem bastante do clássico, mas realmente tem muito do all black, da correntaria e é isso, e tá tudo certo. Essa é a linguagem do estilo. Mas aí tem os outros festivais que entra ali o Download Festival, o Grass Pop, outros que daí vem uma parte mais colorida. Infelizmente a MTV foi descontinuada no Brasil em dezembro de 2025, mas eu diria que ela nos deu muito mais do que uma trilha, né, sonora. Ela nos deu uma identidade visual. E se hoje a gente acompanha e somos influenciados por nomes da música ou da moda nas redes sociais, é porque essas VJs e esses artistas que trouxeram hoje, digamos assim, abriram, né, esse caminho para que outras pessoas, outros artistas, novas tendências, novas informações, novas formas de transmitir a mensagem que eles precisam, estiveram lá, fizeram isso, né? Foi por conta da MTV. E eu fiquei bem triste, assim, quando eles descontinuaram a MTV, porque eu gostava muito de ver o clipe, sabe? Às vezes eu ligava e deixava lá tocando, sabe? E mesmo que, assim, às vezes tocava lá umas diva pop. Gente, eu gosto. Eu lembro que eu ouvia muito, assim, por mais que eu curte metal, eu gosto de ouvir Britney Spears, gosto de ouvir Madonna, a Lady Gaga. Eu gosto muito, sabe? Eu acho que tem muita pessoa que fala, mas se você escuta isso, você não pode ouvir aquilo. Cara, eu posso ouvir o que eu quiser, sabe? Eu acho que, assim, você tem que estar aberto a conhecer, e é aí que você consegue trabalhar a sua criatividade, porque você não fica bitolado com um pensamentinho fechado, entende? Você tem que se expor a novas experiências e conhecer novas coisas para poder realmente ter uma opinião formada sobre algo, sabe? Porque se você fica só nesse mundinho fechado, cara, uma hora você fica estagnada. E fica aqui a minha reflexão, né? Antes, parece que tudo era vivido de uma forma bem mais leve e mais agradável. Pelo menos é a imagem que eu tenho, né? Eu vejo muita gente falando sobre isso, porque a gente, os millennials, né? Nós, que somos da geração millennial, a gente viveu muito essa fase de não ter rede social, né? A gente cresceu realmente com a TV sendo a nossa rede social, o nosso lugar de estar atualizado sobre alguma coisa, né? E no caso também as revistas. A gente tinha muito essa questão de ir na banca comprar uma revista para saber sobre alguma coisa que a gente queria, né? Então, assim,
pro meio da música, eu diria que a MTV foi muito importante, tanto a música como na moda, né, pra gente. A MTV foi muito importante nessa questão. E as revistas que tinham na época também, que falava a linguagem do público específico, né? A gente tinha revistas que eram focadas só em música. Tem até hoje, né? A gente tem ainda até hoje, mas hoje a gente não compra tanto como antigamente, porque tá tudo muito mais disponível, né? Digamos que a nossa MTV hoje em dia são as redes sociais, né? São os perfis, os portais de música que a gente consegue acompanhar. A gente meio que se apaixonava, né, por um estilo e passava anos explorando aquela identidade, né? Hoje o ritmo das redes sociais é tudo muito rápido, em questão de, eu diria semanas, mas até, acho que questão de dias, né? Segundos, minutos. Então a minha mensagem aqui pra você é, não se atropele nessa velocidade, use a moda como aqueles ícones da MTV usavam, como uma ferramenta de liberdade e também de pura expressão de ser quem você é. Em vez de ficar correndo atrás de micro tendências, que nasce hoje e amanhã já está morta, escolha o que é atemporal, né? Vista ali a sua personalidade, cria a sua própria identidade visual. Isso é algo que eu sempre trago nos meus conteúdos, né? Que eu sempre bato na mesma tecla. Muita gente entende, outras pessoas ficam um pouquinho perdidas, né? Mas eu acho que é tudo uma questão de você realmente começar a enxergar as coisas de uma forma mais madura, também com conhecimento. Então, por isso que é sempre bom você ir atrás das informações, entender. Porque quando você entende sobre alguma coisa ali, você vai conseguir também ter a sua opinião, poder falar isso é bom, isso não é, pra mim, né? Porque eu vejo que muitas vezes muitas pessoas vão seguindo muito assim, estão fazendo, eu vou fazer, eu preciso estar dentro desse grupo. Mas por que você tem que estar dentro desse grupo? Por que você tem que seguir essa filinha, né? Ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas falando que não querem fazer parte de caixinhas ou não sei o que, estão fazendo, né? Estão seguindo, estão ali. Enfim, era isso que eu tinha que falar hoje. Mas e você? Também sente saudade dessa época em que a moda era vivida de um jeito bem mais leve e que a MTV, de certa forma, foi a nossa referência visual e musical? Eu sou da época da MTV, então assim, eu sinto muita falta da MTV daquela época porque eu gostava muito de acompanhar. Mas me conte aqui se você se identificou com o meu conteúdo, já se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta aí, né, quero te ouvir também. Agradeço imensamente quem está acompanhando todos os episódios, para quem está curtindo meus conteúdos. Se você está ouvindo pelo Spotify, também se inscreva lá no podcast, inclusive avalie, que isso ajuda muito. E tem também as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, além dos meus 2 e-books, que são voltados principalmente para as mulheres mais maduras, que gostam do estilo mais rocker, porém não quer ser caricato, e também tem sobre acessórios. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.